de São José de Ribamar. Convido também o excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público do Estado, defensor público geral. Quero convidar também o padre Gutenberg, diretor administrativo da Rádio Educadora. Convidar o Frei Luiz Rota, ex-diretor-geral da Rádio Educadora. Convido a senhora Anisete dos Santos, representando aqui os funcionários da Rádio Educadora. Como início dessa programação, ouviremos agora a canção Nova Geração, de autoria do Padre Zezinho, interpretada pela cantora Dorivan. Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas e vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu, mas sei que eu já tenho a idade de ver na verdade o que eu quero é ser eu. O mundo ferido e cansado de um triste passado e de guerras sem fim. Tem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Eu gostaria de convidar para a mesa o secretário Robson Paes, para representar o governo do Estado aqui nessa mesa solene, em homenagem à Rádio Educadora. Quero convidar para assumir a presidência dos trabalhos o deputado Antônio Pereira. Deputado Antônio Pereira? Está concedendo entrevista. Vou convidar o deputado professor Marco Aurélio para presidir os trabalhos. Senhoras e senhores, bom dia. Concedo, neste momento, a palavra ao senhor deputado Bira do Pindaré, autor do requerimento de convocação desta sessão solene, que falará em nome do Poder Legislativo. Com a palavra, deputado Bira do Pindaré. Educadora, né? A voz dos sem voz. Tem que recorrer à educadora. Meus cumprimentos
a essa mesa seleta que já nominei enquanto presidente dos trabalhos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, saudar todos os homens e mulheres aqui presentes. E eu gostaria apenas em breves palavras justificar a importância dessa iniciativa. A Rádio Educadora, ela foi registrada no dia 24 de julho de 1960, pelo registro aqui que consta nos anais da história. Em 62, ela teve um decreto de reconhecimento. Portanto, ela completa esse ano, oficialmente, 50 anos de existência no estado do Maranhão. E a Rádio Educadora, que começou ali na Rua do Sol, e eu, particularmente, quando participei, ela funcionava dentro da Igreja da Sé, ali na dependência da igreja, e que hoje funciona no Apicum já há algum tempo. É uma rádio que tem uma presença muito especial na história de cada um de nós e na história do povo do Maranhão. Eu dizia ainda há pouco, num debate singelo que fizemos dentro da própria rádio, que a história do Maranhão seria outra se não fosse a Rádio Educadora. Portanto, esta homenagem não é apenas um proselitismo em favor de uma instituição, seja ela qual for, mas é um reconhecimento ao protagonismo que a rádio tem exercido ao longo da história do Maranhão. Um protagonismo que também expressa um simbolismo muito grande de resistência em favor daqueles que mais precisam. A rádio sempre teve as portas abertas aos movimentos organizados, seja na área urbana, seja na área rural, sempre teve essa presença muito forte. E em alguns momentos, a rádio ganhou um destaque tão grande que faltou até rádio de pilha na cidade de São Luís. Eu me lembro do caso da CPI do narcotráfico. A gente procurava um rádio, eu procurei um rádio e não encontrei para comprar, porque as pessoas queriam ouvir o que estava acontecendo na CPI do narcotráfico e o caminho, a fonte segura e garantida de informação sobre o que estava acontecendo ali era a Rádio Educadora. Portanto, é esse protagonismo que nós queremos reconhecer, é esta resistência que a rádio sempre fez em favor da democratização da comunicação que nós queremos reconhecer. É esse trabalho exemplar de evangelização permanente, e eu sou testemunha disso, porque fui locutor voluntário da rádio, muita gente não sabe disso, fui locutor voluntário da Rádio Educadora pela Pastoral da Juventude. Fiz o primeiro programa da Pastoral da Juventude dentro da Rádio Educadora. Era um programa chamado Desperta a Juventude. E nós montamos aquele programa com o auxílio dos técnicos da rádio, eu e Luciene Amorim, que fazia dupla comigo. A gente se inspirava em Anisete Souza e Juarez Medeiros, que fizeram um momento também muito rico da história da rádio, e a gente se inspirava neles para fazer o programa Desperta a Juventude. E o programa ficou durante um longo período, Totó? Totó é conhecedor disso aí, que estava sempre ali na operação e conhece muito bem a história desses programas todos, sejam eles os programas de notícia, sejam de esporte, ou seja, na área também das pastorais. Portanto, eu me sinto extremamente entusiasmado em poder proporcionar esse momento, essa solenidade de reconhecimento ao trabalho da Rádio Educadora, que não seria possível sem a colaboração de inúmeros profissionais, que eu estou vendo aqui vários, profissionais de hoje, profissionais de ontem, profissionais que já se foram, infelizmente, mas que marcaram fortemente as suas presenças dentro da rádio. Eu queria homenagear todos esses profissionais, em um deles, que infelizmente eu acho que não pôde estar aqui, mas infelizmente não está aqui, mas que sem dúvida nenhuma não poderia deixar de ser lembrado, pelo menos da minha parte, que é o famoso Galinho. Então, da minha parte, eu quero dizer que amanhecia ouvindo o Galinho, na parte da tarde eu ouvi o Galinho mandando recado para o interior do Maranhão, olha, vai pegar um cofre de galinha, não sei o que e tal, quer dizer, aquelas mensagens
que o cidadão ia lá na rádio. Eu não sei se isso ainda acontece, mas eu me lembro que o cidadão ia na rádio para passar uma mensagem lá para o familiar no interior do Maranhão, né? Então era um meio de comunicação, né? Não tinha um telefone, não tinha um celular, não tinha um WhatsApp, não tinha internet, tinha a rádio educadora, que facilitava essa comunicação ampla da sociedade, mas também direta entre os cidadãos, entre as pessoas que queria passar o recado de alguém doente, de uma viagem que ia fazer, de um dinheiro que estava faltando. Então a rádio cumpria esse papel social também perante as comunidades, que era uma coisa extremamente rica e que o Galinho representa muito bem isso aí. Eu também queria aqui render uma homenagem aos funcionários, né? Nós estamos aqui com a presença da Anisete Souza, que representa os funcionários da rádio, mas aqui no dia a dia da Assembleia, quem mais representa a rádio é um cidadão chamado Alto Clero, né? Álvaro Luiz, tá certo? Álvaro Luiz. Então eu não podia deixar de fazer esse reconhecimento. Eu sei que tem outros radialistas atuando também, mas indiscutivelmente, desde que estou aqui, eu estou no 2º mandato como deputado, né? A presença do Álvaro como um radialista, um profissional que também é da casa, mas que trabalha para a Rádio Educadora, é algo assim marcante, né? E por isso é que ele se autoproclama alto clero. Acho que é porque a rádio é da igreja, né? E ele faz parte desse alto clero, né? De maneira muito singela e descontraída. Portanto, gente, é esse o significado da nossa homenagem. É com muita alegria, realmente, que a gente tomou essa iniciativa, e eu espero muitíssimo que a rádio possa ter muitos anos de vida, né? Que agora as AMs vão virar FM. É verdade isso? Que todas as AMs virarão FM. Mas a Rádio Educadora certamente continuará sendo aquilo que sempre foi. Eu agradeço a presença dos colegas deputados que participam desse momento. Eu vi aqui o deputado Antônio Pereira, que está na presidência dos trabalhos, o deputado Marco Aurélio, não sei se tem algum outro deputado que eu não estou enxergando aqui de longe, só para registrar as presenças, mas são esses os parlamentares que estão aqui também participando desse momento. Portanto, eu queria também cumprimentar os ouvintes da Rádio Educadora, que estou sendo informado aqui, que estão nos acompanhando pela rádio, e destacar também um outro aspecto da rádio, que ela é pioneira também na participação dos ouvintes, né? Hoje é uma prática comum de quase todas as rádios AMs aqui no estado do Maranhão, mas quem começou isso mesmo foi a Rádio Educadora. Quem abriu, né, os seus canais, o seu microfone para o povo foi a Rádio Educadora. Então a pessoa ligava diretamente, dava a sua opinião, participava do debate, das discussões, e eu nunca vi a rádio cesseando a participação de ninguém. Isso também fez muita diferença na história da Rádio Educadora, porque tinha algumas rádios que eu mesmo, que tentava falar, eu não conseguia, porque era vetado, porque a minha opinião não interessava aquela rádio. Na Rádio Educadora a gente nunca percebeu isso. Ela sempre teve uma postura democrática, aberta, ampla, franca em relação aos interesses da nossa população. Então, por tudo isso, eu só peço a Deus que continue abençoando, né, garantindo toda essa força e essa energia para que a rádio prossiga. Nós sabemos também das dificuldades que a rádio sempre enfrentou, dificuldades financeiras, estruturais, que eu peço a Deus que a gente possa superar essa página e ela continue firme como a voz dos sem voz, né? É assim que a Rádio Educadora certamente será conhecida por toda a história do Maranhão. Parabéns a todos aqueles que fazem o dia a dia dessa instituição, parabéns a todos os radialistas profissionais, ao pessoal da retaguarda, da operação, a todos os ouvintes, parabéns a todos nós que temos esse presente na nossa história, que é a Rádio Educadora. Parabéns a todos nós. Muito obrigado. Registrar as presenças das senhoras Marta Bispo, secretária da CNBB, e Marinalda Cantanhede, assessora de planejamento da Secretaria da Mulher. É muito bom tê-las aqui conosco. E neste momento, convido o senhor deputado Bira do Pindaré para entregar o certificado ao diretor-geral da Rádio Educadora, padre Cláudio Roberto Feitosa Santos Cruz,
simbolizando esta homenagem da Assembleia Legislativa. Aqui os amigos todos na foto, né? Anisete, por favor, aqui. Baixar o microfone. As autoridades que integram a mesa levantam, o deputado Beira do Pindaré com a placa, defensor público Vitor Versa, Beira do Pindaré, Antônio Pereira, Padre Cláudio Roberto, Aganizete, Padre Wilson, Robson Paz, secretário de comunicação, os colegas da imprensa que apresentam o momento, para as fotos, as imagens, colegas da Beira, colegas aqui que trabalham na casa também. Exatamente, entregue. O deputado Beira conversa ali com o padre Cláudio, cumprimento o deputado Antônio Pereira, eles estarão retomando seus respectivos assuntos. Sessão prossegue, sessão solene, 50 anos fora do país. Lembrando que nós estamos recebendo aqui diretamente convidados, Padre Cláudio Roberto Santos Cruz. Não tem feito, já retirei, padre. Neste momento, devolvo a presidência para o autor do requerimento, que fez com que acontecesse essa sessão solene, né, de homenagem a essa grande rádio, a Rádio Educadora, Bira do Pindaré. Deputado Bira do Pindaré. Devolvendo a presidência ao deputado Bira do Pindaré. assumindo novamente a presidência da mesa nesta sessão solene aqui no plenário. Agradeço ao deputado Antônio Pereira, também ao deputado Marco Aurélio, dando prosseguimento. Nesse momento, concedo a palavra à senhora Anisete dos Santos, representando aqui os funcionários da Rádio Educadora. Anisete dos Santos Souza. Bom dia a todos. Bom dia especial aos nossos ouvintes da Rádio Educadora. Excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, autor do requerimento, Padre Cláudio Roberto, diretor da Rádio Educadora e representante do Santuário São José de Ribamar, senhor Robson Paz, subsecretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Estado, excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público-geral do Estado, Padre Gutenberg Feitosa, diretor administrativo da Rádio Educadora, Frei Luiz de Rota, ex-diretor geral da Rádio Educadora, senhores, senhoras, irmãos e irmãs de fé. Rádio Educadora do Maranhão Rural Limitada, 50 anos. Fundada em 12 de junho de 1966. Alegria e júbilo para toda a sociedade do Estado e além fronteiras, pela internet. Comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. Frase do Papa Francisco em sua mensagem pelo transcurso do Dia Mundial das Comunicações em 2014. O Santo Padre Francisco avalia que vivemos em um mundo cada vez menor pelo nível de progresso dos transportes e tecnologias de comunicação, aproximando as pessoas em todo o planeta. Entretanto, permanecem divisões, muitas vezes bastante acentuadas, nos diz o nosso Papa Francisco, na mesma mensagem daquele ano. Com a permissão de todos e todas, transcrevo termos do documento intitulado, abre aspas, Comunicação a serviço de uma autêntica cultura do encontro. Vemos a distância escandalosa que existe entre o luxo dos mais ricos e a miséria dos mais pobres. Frequentemente, basta passar pelas estradas de uma cidade para ver o contraste entre os que vivem nos passeios e as luzes brilhantes das lojas. Estamos já tão habituados a tudo isso
que nem nos impressiona. O mundo sofre de múltiplas formas de exclusão, marginalização e pobreza, como também de conflitos para os quais convergem causas econômicas, políticas e ideológicas. Fecha aspas. Um grande bem e um grande mal provém do uso que as pessoas fazem dos meios de comunicação social, declara o Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais da Igreja Católica Apostólica Romana, no documento intitulado Ética nas Comunicações Sociais. O documento da Igreja Católica afirma que as pessoas que escolhem usar os meios de comunicação para finalidades positivas ou negativas, não só por quem recebe, espectador, ouvinte ou leitor, como principalmente por quem controla os instrumentos de comunicação social e determina as suas estruturas, linhas de conduta e conteúdo. Sob a inspiração do Espírito Santo de Deus e imbuída dessa compreensão, a Rádio Educadora do Maranhão Rural Limitada, AM 560 kHz, é projetada especialmente para anunciar Jesus Cristo e a vida nova que Ele veio trazer a todos e todas, alicerçada na ética de Cristo, através da proposta de mudança da consciência pessoal e coletiva de homens e mulheres. Nasce no coração de Dom José de Medeiros Delgado, arcebispo de São Luís, no período de 1951 a 1963, com quem trabalhou meu saudoso pai, Antônio Souza. Em 1964, Dom José da Mota e Albuquerque assume a Arquidiocese de São Luís e dá prosseguimento à execução do projeto da Rádio Educadora sob sua presidência. Torna-se realidade na história do Maranhão. Esteve ainda sob a presidência de Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte e, atualmente, de Dom José Belisário da Silva, arcebispo metropolitano da Arquidiocese de São Luís do Maranhão, na companhia do bispo auxiliar da nossa arquidiocese, Dom Esmeraldo Barreto. Por se manter fiel aos seus objetivos em favor do evangelho libertador e de luta em defesa dos menos favorecidos, a Rádio Educadora inquietou interesses de classes dominantes. E suas atividades foram suspensas durante o período da ditadura militar por 8 dias. Porém, não foi suficiente para desanimar e impedir o crescimento de tão querido canal de comunicação no nosso estado. Não cito nomes de muitas pessoas que passaram por esta tão expressiva emissora, especialmente na esfera administrativa, ministros ordenados e leigos. Esquecer algum nome seria uma grande injustiça. Todos deram sua parcela de contribuição, por menor que tenha sido, mas valiosa para a sua história. Registro, porém, sacerdotes que administraram a Rádio Educadora, o saudoso Padre Vitor Acelim, Padre Plutarco Almeida, Padre Sérgio Henrique de Braga Melo, Padre José Raimundo, Padre Olívio Magdalane e Frei Luiz Rota, aqui presente também conosco. Atualmente, a Rádio Educadora é administrada pelo Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar, na pessoa de Padre Cláudio Roberto e Padre Gutenberg Feitosa, reitor e vice-reitor, respectivamente. Com muita responsabilidade, fé, determinação, criatividade e sabedoria, empenham-se em preservar os propósitos da emissora e garantir qualidade em todos os aspectos. A exemplo,
a construção de nova antena recentemente, chegando mais longe e ampliando o círculo de amizade com muito mais ouvintes. Através, obviamente, da programação da emissora. Padre Cláudio Roberto e Padre Gutenberg Feitosa congregam esforços ao lado de funcionários, ouvintes, aqui presentes, nós temos ouvintes nesse momento aqui na sessão solene, voluntários, pastorais, presbíteros, bispos, paróquias e instituições em um profundo respeito aos princípios da Rádio Educadora. Lembro também uma pessoa que considero um dos maiores radialistas em toda a história do sistema de radiodifusão do Maranhão, Juarez Medeiros, já lembrado pelo deputado Bira do Pindaré. Com muita competência, sensibilidade e propriedade, fez jus aos princípios de justiça, paz e humanidade promovidos pela Rádio Educadora, apresentando os programas Para Onde Vais? 1980, quando nós vivenciamos a campanha daquela ocasião, Para Onde Vais?, que deu nome a este programa. E o programa O Dia a Dia da Cidade jornalístico. Por várias legislaturas, Juarez Medeiros ocupou assento nesta casa, hoje promotor de justiça. Ainda cito uma instituição católica internacional que está registrada na história da Rádio Educadora, a Milícia da Imaculada, uma associação pública de fiéis internacional de direito pontifício, aqui no Brasil, com sede em São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. A Milícia da Imaculada enviou o casal de missionários Antônio Zaqueu e Helenice Zaqueu para atuarem administrativamente na emissora. Honraram a missão com coragem, fé e despojamento. Historicamente, a Rádio Educadora tem sido um canal de fé, a serviço da mensagem profética e libertadora de Jesus Cristo. Perante os conflitos e as divisões na sociedade, sempre revelou posição pela justiça, em defesa e em solidariedade aos mais desfavorecidos da coletividade em todo o Maranhão. Em favor da comunhão e da paz, abraça projetos de promoção da fé e da vida, em observância às recomendações e ações evangelizadoras da Igreja Católica Apostólica Romana. Ao longo de sua trajetória, a educadora tem comunicado acontecimentos, analisado situações e problemas, dando voz às diversas opiniões, enquanto instrumento a serviço de uma realidade mais justa e solidária, nunca com o intuito de manipular a opinião pública e propor modelos distorcidos da realidade, da verdade, da dignidade humana e da família. Aprender a conhecer as necessidades das pessoas, suas lutas e conquistas têm sido uma constante em sua variada programação, onde são incluídos programas evangelizadores, jornalísticos, esportivos e de salutar descontração. Sempre esteve aberta à crítica e avaliação a partir dos valores humanos, éticos e cristãos. A Rádio Educadora foi, é e sempre será um canal de debates e reflexão, contribuindo em processos de construção da consciência cristã e da cidadania, em sintonia com o respeito à dignidade da pessoa, à liberdade, à participação social e política, pelo bem comum, ouvindo e observando os ensinamentos de Jesus Cristo e o magistério da Igreja. Meus parabéns a todos os funcionários, a você, ouvinte, colaboradores, parceiros, comunidades, presbíteros, bispos, toda a sociedade maranhense e a equipe aqui presente, administrativa da Rádio Educadora, na pessoa do Padre Cláudio Roberto, Padre Gutenberg Feitosa. Citamos também nossa irmã, que assessora brilhantemente a direção da emissora, Graça Soares, Valdilene, pelos 50 anos de história e testemunho de fé cristã. Estou grata a Deus
pela sua misericórdia e bênçãos sobre a Rádio Educadora, com a proteção de Maria Santíssima, Mãe de Deus, da Igreja Nossa, e São José de Ribamar, Pai adotivo de Jesus, padroeiro do Maranhão, em todo o mundo também, porque é o padroeiro da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Meus sinceros agradecimentos ao deputado estadual que propôs essa sessão solene em homenagem aos 50 anos da Rádio Educadora do Maranhão, meu irmão de fé e irmão de sangue, Bira do Pindaré. Com as bênçãos dos sacerdotes aqui presentes, Deus abençoe a todos e todas e seus familiares. E concluo dizendo: o perfil histórico da Rádio Educadora é indiscutivelmente especial. Muito obrigada. Obrigado à nossa querida Anisete Souza, que já declarou, né, irmã de fé e irmã de sangue. Para quem não sabe, Anisete e eu somos irmãos, né? Então é uma grata alegria ter que ouvi-la, né, e o protagonismo que ela teve durante toda essa história da Rádio Educadora. Eu queria registrar a presença do deputado Sérgio Frota, também do deputado Eduardo Braide. Quero convidar para a mesa o excelentíssimo senhor Gerson Pinheiro, secretário de Estado da Igualdade Racial, para vir aqui também prestigiar a Rádio Educadora. E convido para fazer uso da palavra o padre Luiz Rota, ex-diretor-geral da Rádio Educadora. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, autor deste requerimento, padre Cláudio Roberto, diretor da Rádio Educadora e representante do Santuário de São José do Ribamar, senhor Robson Paes, subsecretário de Comunicação de Assuntos Políticos do Estado, excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público geral do Estado, padre Gutenberg, diretor administrativo da Rádio Educadora, e a senhora Anisete dos Santos, representando os funcionários da Rádio Educadora, excelentíssimo senhor Gerson Pinheiro, secretário de Estado de Igualdade Racial. E a todos vocês a minha saudação. Fui convidado a participar desta sessão, me senti muito honrado e vim do interior. Não moro mais aqui na cidade, moro em Barra do Corda, mas fiz questão, né, de comparecer, né, a esta homenagem à Rádio Educadora. Fiquei na frente por 6 anos e meio, uns anos bastante difíceis, mas gostei. Gostei de ter trabalhado na Rádio Educadora, me deu a oportunidade de sentir o peso da Rádio Educadora, particularmente quando ia, seja no interior, particularmente na cidade, e ia celebrar missa em algum lugar e disse: mas me parece de conhecer esta voz, parece de conhecer esta voz. O senhor não fala na Rádio Educadora? Então, em todo canto que ia, né, então, tinha sempre muitos ouvintes, né, da Rádio Educadora, e eu tinha 2 pequenos programas, abria horário de manhã e fechava, né, à noite, lá para meia-noite. Mas quantas pessoas me diziam que iam dormir só depois da reza do Frei, da bênção do Frei à noite, né? Então, isso me deu muito ânimo para continuar a trabalhar, né, sempre de acordo com a dependência do arcebispo, né, para esta rádio. Aqui foi dito que a Rádio Educadora é a rádio de voz de quem não tem voz, né? Mas também a voz de quem não tem dinheiro. Não tem só voz, mas também não tem dinheiro, né? Mas alguém, até que está aqui presente, né, disse que a Rádio Educadora é uma prova da existência de Deus, né? Eu nunca me esqueci, né, desta frase que
O César me falou desde os primeiros dias que estava lá na rádio, e efetivamente, né, nós, por transmitir a palavra de Deus, por transmitir aquilo que não teria espaço, aquilo que não teria espaço para outros, transmitir próprio para este serviço à comunidade, para alcançar próprio o povo simples, é que Deus sempre nos protegeu, sempre nos amparou também nas maiores dificuldades e sustentou, não só a mim, mas também todos os funcionários da Rádio Educadora para este trabalho. Eu me admirava da dedicação, mesmo da honestidade, da retidão dos funcionários, apesar de todas as dificuldades financeiras que todo mundo conhece. Mas, repito, é um sinal que esta é a vontade do Senhor. Por isso nós sempre continuamos, sempre confiamos, e agora também sob a proteção de São José, de São José, que vai, com certeza, ajudar a levar para frente. São 50 anos, a partir de 12 de junho de 66, que entrou no ar. Mas a Rádio Educadora, o trabalho preparativo foi antes. Em 2010, participei e fui convidado lá no centro comercial aqui de São Luís para homenagem às 30 sociedades, empreendimentos presentes há 50 anos, há 50 anos no mercado, sempre no mesmo ramo. E entre eles estava a Rádio Educadora. Tinha em todo o estado do Maranhão somente 30 empresas que tinham mais de 50 anos, ainda atuantes no mesmo ramo. Para dizer também, também administrativamente, contudo, foi levado para frente. Quantas empresas aqui no Maranhão não surgiram ao longo do século passado? E esta grande maioria fecharam. Quando a Rádio Educadora, mesmo com todos, próprio que não visa lucro, mas tem uma missão para cumprir, sobreviveu, sobrevive e continuará. Que não olhamos o lucro, mas o serviço da nossa comunidade. Por isso, mesmo que seja há uns anos que saí da Rádio Educadora, mas novamente quero agradecer todos aqueles que trabalhavam naquele tempo e agradecer também àqueles que continuam, seja a Milícia Imaculada, como agora os padres lá do Santuário de São José de Ribamar, que tiveram a coragem de enfrentar. O fazemos, eu fiz, estão fazendo, próprio em nome da fé, em nome da verdade, em nome do bem que gostamos de termos para todo o nosso povo do Maranhão. E eu espero, sempre no meu carro, a rádio, sempre ligada só assim, no canal da Rádio Educadora. Quando ando, sempre ligo para onde é possível ouvir, porque moro bastante distante aqui da cidade, mas mesmo em Barra do Corda, encontrei tanta gente que ouvia cotidianamente a Rádio Educadora, está pedindo para poder continuar a ouvir a Rádio Educadora, porque gostavam desta rádio e se aficionaram muito. Demos saudações a todos, também aos ouvintes que estão nos acompanhando, e um agradecimento pelo convite. E novamente agradeço também nesta Assembleia que quer dar esta homenagem à Rádio Educadora, há 50 anos que está no ar. Agradecemos ao Padre Luiz e concedo a palavra ao Padre Cláudio Roberto Santos Cruz, diretor-geral da Rádio Educadora.
Estimados irmãos, eu começo aqui saudando, agradecendo primeiramente a Deus, o Pai, o Senhor de todos nós. Agradeço a digníssima Mãe de Deus, a Virgem Maria, ela que, Mãe de Jesus, cuidou de Jesus, preparou Jesus para ser o nosso Salvador. E saúdo carinhosamente São José de Ribamar, escolhido por Deus para ser o pai de Jesus, o pai adotivo, o tutor de Jesus, o esposo de Maria. Eu saúdo a Deus e aos seus santos carinhosamente e agradeço e peço a bênção para todos nós. Em seguida, saúdo carinhosamente o excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, autor do requerimento para esta sessão solene de homenagem à Rádio Educadora e que também preside esta sessão. Na pessoa dele, saúdo todos os deputados presentes, o presidente desta casa, e saúdo o povo de Deus que os colocou aqui com seu voto. Saúdo o senhor Robson Paes, subsecretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Governo do Estado. Excelentíssimo senhor Gerson Pinheiro, secretário de Estado de Igualdade Racial. Excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público geral do Estado. Frei Luiz de Rota, ex-diretor-geral da Rádio Educadora do Maranhão. Senhora Anisete dos Santos, representante dos funcionários da Rádio Educadora do Maranhão. E aqui eu faço um carinhoso obrigado a todos os nossos funcionários, a toda a nossa equipe. A Rádio Educadora não seria o que é sem esta grande equipe. Muito obrigado. Saúdo o meu colega de trabalho, Padre Gutenberg Feitosa, diretor administrativo da Rádio Educadora do Maranhão. E na pessoa dele quero saudar a nossa equipe de padres do Santuário de São José de Ribamar. Também, fazendo parte da equipe, o padre Eudo Costa, o padre Irailson. Nós somos uma equipe. E neste momento aqui também, com certeza o nosso arcebispo está nos ouvindo. Nós aqui estamos também, além de representar o santuário e a rádio, representando a pessoa dele. Saúdo o nosso arcebispo, o nosso clero, todas as nossas paróquias e o povo de Deus, religiosos, religiosas, leigos e leigas. Estimados irmãos, feita essa saudação, a minha palavra será breve. Ela é uma palavra de agradecimento. Uma palavra um pouco mais longa será feita pelo padre Gutenberg. Mas eu quero ressaltar um dos papéis importantes da rádio ao longo dos seus 50 anos. Depois de agradecer a Deus, a Virgem Maria, aos presentes, quero ressaltar, a rádio ela sempre defendeu e sempre defenderá a democracia, por exemplo. É um dos valores, uma das bandeiras da rádio, por isso a sua abertura, por isso o diálogo com o povo, por isso dos sofrimentos também que ela tem enfrentado. A rádio sempre defendeu a justiça de Deus, sua palavra, e a justiça social. Ela tem historicamente se colocado em defesa dos injustiçados, especialmente dos mais pobres, daqueles que normalmente não teriam voz, não teriam vez, se não fosse a Educadora e outras instituições humanas, pessoas que estão ali para dar suporte. Uma outra bandeira da rádio, que é a principal, que é o seu ponto de partida, e que está imbuído em todos os outros, é a evangelização. Nós que compomos a rádio, nós que fazemos a rádio, a igreja, o povo, e também a equipe de funcionários, nós cremos em Deus, nós amamos sua palavra, nós queremos nos identificar com ela, nos configurar, nós cremos em Deus, em seu reino, em sua ação, nós cremos que Deus pode libertar, inspirar, salvar, conduzir a dias melhores.
E se nós abraçarmos a Deus e seu projeto, nós seremos transformados pelo amor, pela justiça, pela verdade, pela liberdade. Então são valores da nossa rádio, como são valores da nossa igreja e valores que estão bem presentes na nossa vida e no nosso coração. E são combates históricos da rádio. As ditaduras, as oligarquias, o cerceamento da liberdade humana. É combate histórico da rádio, o latifúndio, a concentração de bens, a falta de igualdade nas relações humanas. Por isso, é também combate histórico da rádio, as desigualdades sociais, que ainda estão bem presentes na nossa sociedade, ainda estão marcando muito o nosso Brasil, o nosso Maranhão, a vida do nosso povo. E é também um combate histórico da rádio, a violência que ainda marca muito, muito, muito. Marcou o campo por causa do latifúndio, marca a sociedade, a violência urbana, por exemplo. Quantos assassinatos, quantos assaltos, quantos roubos, ao mesmo tempo. Quantos jovens sendo mortos, quantas mães que ficam sem maridos ou sem filhos, quantas famílias vitimadas. Isto não só no nosso Maranhão, é histórico, é antigo, é em todo o Brasil e, por que não dizer, também no mundo. Então a rádio é lutadora, a rádio denuncia essas coisas. E, como eu dizia há pouco em entrevista, a rádio ela tem uma função profética, defendendo esses valores e fazendo esses combates. A rádio ela é profética, por quê? Porque ela anuncia a palavra de Deus. E ela anuncia a palavra de Deus de várias formas, defendendo a dignidade, promovendo a igualdade, dando a palavra a quem não tem, celebrando missas, explicando textos do Evangelho, fazendo programas religiosos, mas também fazendo esporte, fazendo futebol, fazendo jornalismo. A rádio evangeliza de muitas formas, participando da vida do nosso povo. Então a rádio ela é profética, ela anuncia. A rádio, um outro ponto, como eu já disse, ela denuncia desigualdades, pecados sociais, pessoais, etc. E a rádio busca, sabendo-se também limitada, humana, economicamente também, e enfrentando muitas dificuldades, ela busca, dentro de suas possibilidades e limites, testemunhar a verdade, a liberdade, a justiça, testemunhar Deus, testemunhar o Evangelho. Então, estas são minhas breves palavras. Reitero o agradecimento a esta casa, reitero o agradecimento a Deus e a todos. E peço a bênção de Deus para os nossos ouvintes que conosco fazem a rádio. Peço a bênção de Deus para a nossa equipe do santuário, a equipe da Rádio Educadora, aqui sem citar nomes, porque, não é, citando o nome 2, foi o padre Cláudio Roberto, diretor da rádio, eu cito a equipe toda e digo que a rádio não seria o que é sem sua equipe de jornalismo, sem sua equipe de esporte, de futebol, sem sua equipe de locutores, sem sua equipe técnica de áudio, sem o pessoal da recepção, dos serviços gerais. Eu cito todos, agradeço a todos, peço a bênção de Deus para todos, para esta casa, para todos os citados. E, se esqueci de citar alguém, eu peço que Deus abençoe também. Agradeço as parcerias desta casa, com parceria do governo do Estado, das instituições, das empresas, de pessoas físicas ou institucionais que nos apoiam e que em tantos momentos estão conosco. Peço apoio e peço que esta parceria continue. No atual momento, como em toda a sua história, a Rádio Educadora busca defender esses valores que citei e fazer esses combates, e busca fazer de cabeça erguida, sendo parceira, de igual para igual. A Rádio Educadora sempre foi independente,
e ela pretende continuar nessa independência, ligada a Deus, ligada à sociedade, como parceira de igual para igual, fazendo o seu trabalho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que São José de Ribamar e a Virgem Maria roguem sempre por nós. Amém. Obrigado. Agradecemos ao padre Cláudio Roberto e convidamos para fazer o uso da palavra o padre Gutenberg Feitosa, diretor administrativo da Rádio Educadora. Excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, autor deste requerimento, na pessoa da qual eu saúdo todos os membros desta casa, funcionários, colaboradores e, particularmente, os deputados. Senhor padre Cláudio Roberto, diretor da Rádio Educadora, reitor do Santuário São José de Ribamar. Senhor Robson Paes, subsecretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Estado. Excelentíssimo senhor Gerson Pinheiro, secretário de Estado de Igualdade Racial. Excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público-geral do Estado. Frei Luiz Rota, ex-diretor-geral da Rádio Educadora. Senhora Nizete Souza, representando os funcionários da nossa emissora. Padre Cláudio Roberto já preveniu vocês que minha fala será longa. Vou tentar ser mais abreviado possível, mas a ocasião me pede talvez um discurso que traga à nossa mente, ao nosso coração, a rádio e os seus valores. Ilustre deputado Bira do Pindaré, recordo-me quando nos encontramos certa vez, eu, já padre, estudante de jornalismo, no sinal da UFMA, o senhor militante, como sempre foi, estava lá disponível a conversar, a tratar e a abordar todas as pessoas ali. Foi o primeiro contato pessoal e, confesso, ali já me causou uma boa impressão. Tanto que se confirma na intenção e na atitude de promover este ato de homenagem à nossa emissora, da qual sou muito grato. Estimados comunicadores e, em particular, a equipe da Rádio Educadora, e estimados ouvintes que ao vivo nos acompanham nesse momento importante de 50 anos, celebrado aqui nesta Casa Legislativa. Reverendos do clero arquidiocesano, clero religioso, veja aqui o Frei Maciel, estudamos juntos nos preparativos para sermos padres lá no IESMA, e todos os demais membros aqui presentes também. De modo especial, o padre Cláudio Roberto, que comigo divide a honrosa responsabilidade de cuidar do Santuário de São José e, por que não dizer também, da Rádio Educadora, também, em certa medida, de São José. Queridos religiosos e religiosas, leigos e leigas, amado povo de Deus, a todos vocês a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Por ocasião do Jubileu de Ouro da Rádio Educadora, me aproximo dos senhores e senhoras para, respeitosamente, lhes falar sobre os principais temas que tocam a nossa emissora neste cinquentenário. Favorecer a humanidade com a cultura do Evangelho. Evangelizar é a missão da Igreja desde a sua gênese. Evangelizar constitui de fato a graça e a vocação própria da Igreja, sua mais profunda identidade. Ela existe para evangelizar, escreveu São João Paulo II. Levar a termo a proposta e a prática de Jesus, sua vida e seus ensinamentos, continua a nortear a prática evangelizadora da Igreja. É do conhecimento amoroso de Cristo que jorra o desejo de anunciá-lo, de evangelizar, de levar outros ao sim da fé em Jesus Cristo, diz o catecismo da nossa Igreja. No acontecimento Jesus, Deus se manifesta à humanidade de maneira totalmente nova e plena. É Jesus que inteiramente realiza a obra salvífica do Deus Trindade. Comunicar aos homens e mulheres de todos os tempos e lugares que Deus os ama.
é o mistério do Deus encarnado, que vive, prega o reino, realiza milagres e curas, por imenso amor entrega a sua vida na cruz e a retoma, ressuscitando dos mortos, sobe aos céus e envia continuamente o seu Espírito sobre seus discípulos e discípulas. É esse mesmo Jesus, vivo, que continuamente acompanha e fortalece a sua igreja. Ele, Jesus, é o principal conteúdo do anúncio eclesial. E é no encontro com ele que as pessoas descobrem todo o sabor que a vida realmente pode ter. Por isso, todos os meios de comunicação constituem-se em valiosos instrumentos para que a Igreja de Cristo leve a termo sua missão de difundir a prática da caridade, anunciar o reino de Cristo e celebrar a liturgia. Rádio, uma comunicação cativante. Desde a Revolução Industrial, particularmente em meados do século XIX, aconteceram muitas descobertas científicas. Essas descobertas, de certa forma, prepararam o caminho para a descoberta da radiodifusão. Esse feito extraordinário é atribuído ao italiano Guglielmo Marconi. No Brasil, a primeira transmissão oficial foi o pronunciamento do então presidente Epitácio Pessoa, quando, no Rio de Janeiro, a 7 de setembro, na ocasião, celebrava-se o primeiro centenário da independência do Brasil. É bastante oportuno, ao falarmos do rádio, mencionar uma figura ímpar na história radiofônica. Padre e cientista, o sacerdote gaúcho Roberto Landel de Moura é por muitos considerado o verdadeiro inventor do rádio, visto que realizara experiências radiofônicas antes de Marconi. Contudo, este desconhecido protagonista não recebeu os louros de suas experiências devido a uma série de negligências e falta de incentivos. Landel de Moura não foi valorizado por suas invenções nem pelo governo brasileiro, muito menos pela igreja da época. Em contrapartida, Guglielmo Marconi recebeu significativo apoio. Religião e rádio. Rádio e religião. Comunicar deriva do latim comunicare e significa comunhão, ter algo em comum. Se trata de construir vínculo, ligação, fazer relação. Aprendemos com a Santa Teologia que a missão da igreja é criar, recriar, curar as relações com a natureza, com o semelhante, consigo próprio e, sobretudo, com Deus. Por isso é óbvio que a igreja não pode prescindir dos meios de comunicação social, especialmente da comunicação radiofônica, para a realização desta missão. O rádio tem o poder de criar e recriar emoções, situações, ambientes e relações. O rádio liga e religa as pessoas, as comunidades, as instituições com versatilidade e rapidez. Vivemos na época da comunicação de massa, tempo de novas descobertas técnicas, especialmente no que concerne aos meios de comunicação social. São eles a nova praça pública, onde as pessoas se comunicam, trocam informações e experiências. É nesse mundo mediatizado que o homem e a mulher de hoje vivem e se comunicam. A igreja também acredita que tem algo a comunicar nesta praça mediatizada. E para isso, utiliza os meios de comunicação para que sua mensagem, o Cristo de Deus, seja transmitida e compreendida. Desde o início, os diversos grupos religiosos utilizaram o rádio para suas comunicações. A Igreja Católica, na era radiofônica, após um período de desconfiança, começa a empolgar-se com este veículo. Ela entra nesta era do rádio. No início do século XX, surgiu a primeira emissora católica, a Rádio Vaticana, instalada por Marconi, entrou em operação em 12 de fevereiro de 1931 e hoje é uma das grandes referências radiofônicas do mundo, transmitindo sua programação em mais de 40 idiomas diferentes. No Brasil, a igreja enveredou pelos caminhos da radiodifusão, dentre outros motivos, diz a irmã Paulina Helena Coraza.
A intenção era clara, de fazer do rádio prolongamento do púlpito. O significado do rádio como meio popular de comunicação, especialmente a partir da chegada do transistor, em 48. A concorrência com os protestantes espíritas, que também acorriam para o rádio como meio próximo das classes populares, tidas como mais facilmente persuasíveis. A relativa facilidade de, na época, conseguir junto ao governo concessões, dada a tradicionalmente educativa e cultural missão que a igreja exercia. O baixo custo exigido para a amostragem de uma emissora. Assim, a Igreja Católica no Brasil deu significativos passos para colocar a radiodifusão a serviço do Evangelho. Hoje, aproximadamente 200 emissoras católicas de rádio estão no país. Dessas, 88% são comerciais, 12% educativas e 8% pertencem a movimentos. 28% a congregações religiosas e, como educadora, 64% às dioceses. As rádios da Igreja Católica, segundo as orientações da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mediante documento, devem pautar-se por 2 eixos básicos. O primeiro, a palavra de Deus. O segundo, o magistério da Igreja. Atualmente, a orientação dada pelas entidades que agrupam ou representam as emissoras católicas é para uma programação aberta, que abrace as categorias de serviço e cidadania. Significa dizer que tudo que interessa, engrandeça e enleve o ser humano é de interesse de uma rádio católica. Por exemplo, jornalismo, formação de cidadania, esporte, arte, religião, prestação de serviço. Tudo isso com competência e qualidade, tanto em programação quanto em gestão. É oportuno reforçar que todas as emissoras de rádio católicas devem assumir os valores do Evangelho, o que necessariamente implica 4 pontos: responsabilidade social, ética, moral e valorização do ser humano. Rádios católicas. A Igreja sempre soube que a capacidade do rádio de falar ao grande público o habilita a serviço da evangelização. E a Igreja entende que evangelizar não é falar de Deus ininterruptamente, mas é falar das coisas e acontecimentos de forma cristã. A ética cristã é o paradigma da comunicação radiofônica. Dom Murilo Krieger, arcebispo de São Salvador, escreveu: antes de utilizar os meios de comunicação para apresentar os valores do Evangelho, é importante que a Igreja tenha também seus próprios instrumentos: imprensa, editoras, rádio, televisão, páginas de internet, etc. Não para dominar, mas para servir, para dar a todos as razões da esperança e possibilitar a seus membros um aprofundamento da fé. De um lado, estará atenta para que esses instrumentos não se tornem um fim em si mesmo, visando apenas o lucro. De outro, estes instrumentos de comunicação deverão ser gerenciados de forma profissional e competente para que possam se autossustentar e não se tornem um permanente peso para a comunidade. Gerir uma rádio católica é perfeitamente possível com ética, competência, transparência, sem esquecer a imprescindível espiritualidade. Uma emissora de rádio católica também deve se preocupar em seguir o plano pastoral da sua diocese ou instituição religiosa a qual pertence, pois, mesmo sendo empresa, a rádio educadora deve cuidar da justiça e colaborar sistematicamente com os responsáveis da arquidiocese. Rádio educadora é da Igreja, é do Maranhão. Celebramos 50 anos da Rádio Educadora, que há 5 décadas contribui com a sociedade maranhense, comunicando via rádio a alfabetização, a cidadania, a organização popular, o jornalismo, o esporte, o entretenimento, a cultura do campo e da cidade e, principalmente, o Evangelho de Cristo. A emissora do Povo de Deus, como é carinhosamente conhecida, surgiu na Primavera Conciliar do Vaticano II,
que, entre aberturas e novidades, impulsionou a igreja a compreender e utilizar os meios de comunicação social, entre eles o rádio, para a promoção do ser humano e dos valores do reino de Jesus. A Rádio Educadora do Maranhão é membro da Rede Católica de Rádios, RCR, desde 1995. A educadora também, a partir deste ano, integra a Rede de Notícias da Amazônia, junto com dezenas de emissoras da Amazônia Legal, propicia a formação e dá visibilidade aos grandes debates relacionados aos povos amazônicos. Em nossa arquidiocese de São Luís, é de se destacar o papel da Rádio Educadora do Maranhão Rural em nível jornalístico, cultural, religioso, político e esportivo. Ainda hoje, a Rádio Educadora se consolida em plena ditadura. Ainda hoje, a Rádio Educadora se consolida como uma rádio de qualidade. Na época da ditadura militar, surgia a Rádio Educadora do Maranhão, trabalhando com amplitude modulada, AM, frequência 560. Hoje, a nossa emissora se prepara, se apronta para a obrigatória migração FM. O objetivo da emissora é e sempre foi evangelizar e construir cidadania. É de se imaginar quão grande era o desafio da emissora do povo de Deus em pleno regime ditatorial, em que direitos e liberdades eram censurados e aprisionados. A Rádio Educadora do Maranhão foi uma feliz empreitada de 5 pessoas de visão: Dom José Medeiros Delgado, Monsenhor Dr. Arthur Lopes Gonçalves, Cláudio Brandt, Voltaire Frazão e Oswaldo Vasconcelos. Segundo registros da emissora, o pioneirismo marcou a criação da rádio, a primeira no estado a se preocupar com a zona rural. 5 pessoas se reuniram, montaram um estatuto e em 24 de julho de 1960, a rádio foi registrada. Muita criatividade, profissionalismo e luta contra o tempo. Na década de 60, o estado do Maranhão, como muitos outros, era carente de infraestrutura. Existiam poucas estradas e rodovias, sistema de telefonia deficiente, faltava políticas públicas adequadas em se tratando de educação, saúde, principalmente. Carência de escolas, postos de saúde, hospitais. Some-se a isso a necessidade da igreja de educar e instruir a população na fé e também na cultura geral, e ainda informar tudo quanto pudesse ser de interesse das pessoas. Lembre-se que tudo isso numa época de cerceamento de direitos. O número insuficiente de padres no Maranhão também contribuiu para impulsionar a igreja na aquisição de uma rádio que pudesse evangelizar e educar, informar e conscientizar, entreter e, especialmente, ligar, unir o povo do Maranhão, como explicita um de seus clássicos slogans: Rádio Educadora, aqui o povo tem vez, aqui o povo tem voz. Segundo registros da emissora, no dia 24 de julho de 1960, a rádio foi registrada e em 1962, através de decreto, o Ministério de Viação e Obras Públicas liberou a concessão de funcionamento. E, no dia 12 de junho de 1966, há 50 anos, a emissora entrou em funcionamento, tendo como sede um imóvel na Rua do Sol. Pelo fato da emissora ter seu conteúdo voltado à comunidade interiorana do Maranhão, a sua programação inicial ficou a cargo de instituições públicas ligadas à região rural. Nos primórdios da emissora, pessoas do mais alto gabarito formaram o corpo funcional da rádio. Bispos, padres, teólogos, educadores, religiosos, religiosas, pedagogos, comunicadores, funcionários e demais colaboradores. Os equipamentos também eram os mais sofisticados da época. Ótimas ideias, excelentes pessoas, equipamentos de qualidade e a imensurável graça de Deus, tudo concorreu para que a Rádio Educadora nascesse gigante, não só em abrangência, mas especialmente em competência, qualidade e prestação de serviços. Algumas outras figuras ilustres da rádio
já foram citadas hoje, e eu gostaria de frisar ainda mais. Dom Mota, Padre João Moana, Monsenhor Estrela, Irmã Inocência, Padre Plutarco Almeida, Padre José Rodrigues, Senhor Vicente Ferrer, Senhor Raimundo Cutrim, Professor José Ribamar Nascimento, Irmã Rosana Pulga, entre outros. Destaque-se a figura de Dom Delgado, arcebispo visionário de São Luís, que queria atingir todo o interior do estado pelas ondas da educadora. Ele é um dos grandes responsáveis por todo o legado da emissora do Povo de Deus. Se faz necessário e oportuno registrar a corajosa e valiosa direção de nosso arcebispo, Dom José Belisário da Silva, incansável e dedicado. Dom Belisário tem demonstrado amor e comprometimento com a Rádio Educadora, para que ela continue a ressoar o Evangelho de Cristo. Nossa gratidão também aos franciscanos capuchinhos e à Milícia da Imaculada, que nos últimos anos conduziram a Rádio Educadora. Essa árdua e apaixonante tarefa compete agora ao Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar. Quis a divina providência que a emissora do Povo de Deus fosse administrada pelo padroeiro do Maranhão. Pai zeloso, que tudo providenciou à Sagrada Família de Nazaré, São José de Ribamar, através de seu santuário e da equipe de padres que cuida do referido santuário, está gerindo esta emissora. Este mês faz 1 ano que o santuário vem cuidando e dirigindo a emissora da Arquidiocese. Com a ajuda dos devotos colaboradores, dos demais parceiros e anunciantes, dos seus zelosos funcionários, a educadora vem crescendo e ocupando o lugar que lhe é de direito. O lugar, garanto a vocês, de rádio AM mais ouvida do Maranhão. Em 50 anos de caminhada, a Rádio Educadora se colocou ao lado dos mais humildes e buscou sempre oferecer a seus ouvintes uma programação de qualidade e um jornalismo sério e de credibilidade, o que levou a emissora a ser muito perseguida, o que ainda acontece hoje. Em algumas ocasiões, ao longo dos anos, algumas pessoas e grupos usaram e prejudicaram a rádio. Mas com a força de Deus, porque esta rádio é de Deus, e o apoio de seus ouvintes, a emissora da Arquidiocese venceu e está vencendo todas as adversidades. A educadora foi e é berço na formação de talentos em comunicação. Muitos deles, mesmo não pertencendo ao quadro atual de funcionários, guardam com estima, amor e carinho por esta emissora. E hoje, em plena era digital, da convergência das mídias, da cultura da informação, a Arquidiocese de São Luís está dando passos sólidos para utilizar os meios de comunicação para o bem do povo de Deus. O Jornal do Maranhão, impresso de qualidade e de tradição, foi retomado e hoje tem edições mensais com grande tiragem de exemplares, chegando a todas as comunidades de nossa Arquidiocese. A Fundel, Fundação Dom Delgado, foi criada para alavancar os empreendimentos em comunicação social na Arquidiocese. Evidentemente que a Rádio Educadora faz parte deste momento novo e já está recebendo os devidos investimentos e melhorias. Exemplos disso são a aquisição de equipamentos e softwares, a constante capacitação de pessoal, a edificação da nova torre-antena de 125 metros, a transmissão de sua programação em tempo real na internet e a preparação para a migração para a FM. Oremos e trabalhemos para que a Rádio Educadora do Maranhão continue sendo aquilo que é chamada a ser, a emissora do povo de Deus, que evangeliza e constrói cidadania, com competência, consolidando-se assim como a voz do Maranhão. Em nome do senhor arcebispo Dom José Belisário da Silva, do nosso bispo auxiliar Dom Esmeraldo Barreto, dos párocos solidários, cuidadores do Santuário Arquidiocesano São José de Ribamar, Padre Irailson Barbosa, Padre Eudo Ferreira, e do nosso diretor-geral, Padre Cláudio Roberto, também reitor do Santuário. Em nome de nossos funcionários, parceiros, colaboradores, em nome de nossos amigos ouvintes, agradeço de coração a esta Casa Legislativa, em particular ao senhor deputado Bira do Pindaré, por esta feliz iniciativa,
de celebrarmos festivamente o cinquentenário da mais potente, brava, dinâmica e abençoada Rádio do Maranhão. Com a força de São José de Ribamar, Pai Providentíssimo, roguemos ao Espírito Santo de Deus, o perfeito comunicador, que continue abençoando a emissora do povo de Deus. São José de Ribamar, padroeiro do Maranhão, protetor do santuário e cuidador da Rádio Educadora, rogai por nós. Muito obrigado, meu abraço e minha bênção a todos vocês. Obrigado ao padre Gutenberg, quem sabe não vai ser deputado, né? E pelas palavras, pela riqueza de conteúdo. Registro a presença do excelentíssimo senhor Marcelo Coelho, secretário de Estado de Meio Ambiente, também aqui prestigiando esse momento. E queria convidar para concluir as falas os deputados aqui inscritos, deputado Sérgio Frota e em seguida deputado Eduardo Braide. Com a palavra o deputado Sérgio Frota. Meu bom dia, excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, meu amigo, autor do requerimento, a quem abraço e lhe parabenizo pela mensagem. Padre Cláudio Roberto, diretor da Rádio Educadora e representante do Santuário de São José de Ribamar. Meu amigo secretário Robson Paes, subsecretário de Comunicação e Assuntos Políticos do Estado do Maranhão. Excelentíssimo senhor Gerson Pinheiro, muito digníssimo secretário de Estado de Igualdade Social. Excelentíssimo senhor Werther de Moraes Lima Júnior, defensor público-geral do Estado. Padre Gutenberg, diretor administrativo da Rádio Educadora, a quem parabenizo pelo excelente discurso. Senhora Anisete Souza, representando os funcionários da Rádio Educadora. Frei Luigi Rota, ex-diretor-geral da Rádio Educadora. Meus amigos, funcionários, a Assembleia Legislativa do Maranhão se reúne na manhã desta quinta-feira, dia 18 de agosto, para celebrar os 50 anos de uma das emissoras mais tradicionais do Estado. Através da solicitação do deputado Bira do Pindaré, meu amigo, aqui mais uma vez, eu parabenizo pela feliz e oportuna mensagem. A Educadora, pelo 50º ano de sua fundação. Conhecida como porta-voz dos sem voz, a Educadora AM foi criada para levar informação, inicialmente, ao operário e habitantes da zona rural do interior do Maranhão, estreitando assim os laços com a comunidade católica local. Ao longo de sua história, sua grade de programação foi produzida por instituições como a Secretaria de Agricultura e Educação do Estado, a Associação de Crédito e Assistência Rural e Movimento de Educação de Base. Com o tempo e com comprometimento com a comunidade, sua produção conquistou grande audiência, se mostrando uma referência ativa e engajada nas questões sociais e culturais, na evangelização e, principalmente, na justiça e igualdade social. Fato este que faz com que a emissora marque presença de forma marcante no cotidiano maranhense. Sempre tive, deputado Bira do Pindaré, verdadeira paixão pelo rádio. Até hoje, confesso, escuto o velho radinho de pilha com toda essa mídia digital, Facebook, WhatsApp, Instagram. Mas eu ouço o radinho para acompanhar as principais notícias da comunidade local. Minha formação na área de comunicação, e eu queria frisar que sou engenheiro analista de sistema, sempre teve como referência o rádio.
Tanto é que até hoje eu ouço rádio diariamente, Juraci. Parabéns a todos vocês que fazem a educadora pelos 50 anos de dedicação para com a comunidade ludovicense e maranhense. Desejo vida longa a essa grande referência local nessa nova fase. Abraço especialmente a todos os produtores, comunicadores e profissionais que trabalham diariamente, particularmente a equipe de esporte capitaneada pelo meu amigo Juraci Filho, com muita competência. Agradeço pessoalmente o fato de sempre que preciso ter contado, tanto nessa minha caminhada no esporte, como na política, com espaço democrático e a grande audiência dessa rádio, para levar a população de São Luís, como vereador, e do Maranhão como deputado, a minha voz. Desejo, do fundo do coração, que a educadora continue essa caminhada forte, ativa, a levar esperança, justiça social, fé, informação à população da nossa capital e do nosso estado. Meu muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Sérgio Frota e convido para o uso da palavra o deputado Eduardo Braide. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria inicialmente de saudar o excelentíssimo senhor deputado Bira do Pindaré, em nome de quem saúdo todos que compõem esta mesa, até pelo adiantado da hora. Eu gostaria de saudar a todos em nome do deputado Sérgio Frota, que assim já fez. Mas eu gostaria simplesmente de dar um depoimento de quem é ouvinte da Rádio Educadora. E se eu pudesse resumir a Rádio Educadora em uma só palavra, eu resumiria em companheira. Durante o período em que nós, principalmente deputados, estamos viajando ao interior, e eu por diversas vezes faço isso, assim como o deputado Bira Pindaré e todos os outros deputados, muitas das vezes é ela quem nos acompanha na viagem, no carro, ouvindo a evangelização, ouvindo as notícias de esporte, ouvindo as notícias de política e nos fazendo refletir. Muitas das vezes, ao ouvir a palavra de Deus emanada da Rádio Educadora, nós passamos, Padre Cláudio Roberto, Padre Guto, por lugares bonitos no interior do estado, campos verdejantes, áreas bonitas, e outras vezes, enquanto nós ouvimos a Rádio Educadora na estrada, nós passamos também e vemos a realidade do nosso estado do Maranhão. Casas de taipa, pessoas que precisam da ajuda do poder público, e por que não dizer que esta companheira, que é a Rádio Educadora, nos faz, além da companhia, nos faz refletir também no que diz respeito ao nosso papel e ao nosso desempenho enquanto homem público. A rádio, e principalmente a educadora, que é companheira dos pescadores quando estão no mar, que é companheira dos agricultores quando estão na lavoura, que é companheira e é democrática daqueles que ainda não tiveram a possibilidade, nos locais mais distantes do nosso estado, de ter o sinal de televisão ou muitas das vezes dinheiro para comprar uma televisão. Mas quando chegamos lá, tem o rádio, estão ouvindo e muitas das vezes, como diz o nome da própria rádio, estão sendo educados pelas mensagens que emanam dos sinais da Rádio Educadora. A Rádio Educadora que também faz o seu papel de cidadania. Muitas das vezes, as vozes que não conseguem chegar até os órgãos públicos chegam através da Rádio Educadora, e um problema que foi colocado por um ouvinte da Rádio Educadora acaba sendo resolvido por conta de ter buscado a Rádio de Deus. Portanto, para encerrar, quero dizer a vocês que a maior lição que temos aprendido ao longo do tempo é amar ao próximo como a nós mesmos. E se não fosse pelo amor de todos, Padre Cláudio, Padre Guto, que fazem parte da família educadora,
essa rádio não estaria hoje aqui completando 50 anos. Porque momentos de dificuldades, tenho certeza, foram muitos. Mas maiores do que as dificuldades foi a fé em se manter persistente, em manter a rádio no ar e, acima de tudo, em levar a mensagem e trabalhar com aquilo que todos nós devemos ter em nosso coração, que é o amor. Portanto, que Deus abençoe a cada um da família educadora, que Deus abençoe a todos os ouvintes da Rádio Educadora e que Deus abençoe principalmente aqueles que mais precisam e necessitam da ajuda dele, que é o nosso querido povo do Maranhão. Um grande abraço. Obrigado, deputado Eduardo Braide. Convido a cantora Dorivan, que vai nos abrilhantar aqui agora, nesse momento, com a canção Oração da Família, de Padre Zezinho. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um sal de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que Deus abençoe as famílias do nosso Brasil, a família Rádio Educadora. Obrigado, Dorivan. Eu queria concluir agradecendo a participação de todos, pedindo a Deus que continue abençoando grandemente a trajetória dessa rádio. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene, e que viva a Rádio Educadora.